Olá, alunos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos então para mais uma aula de Sociologia. O tema que a gente vai trabalhar hoje é o seguinte tema: como eu vejo o outro. E aí nos vem duas questões só para colocar vocês no clima, né, da aula e da temática que a gente está estudando hoje. Você já se sentiu um estrangeiro, mesmo estando na sua própria cidade natal? Você já se sentiu excluído de algum grupo ou como se fosse um peixe fora d'água? Então é justamente um pouco sobre essas sensações que a gente vai abordar na aula de Sociologia de hoje. A importância do grupo social e por que muitas das vezes um ou outro é estigmatizado, é excluído, é deixado de fora. É justamente esse aspecto que a gente vai estar tentando entender. Pensando que a nossa sociedade é uma grande diversidade de povos, culturas, jeito de ser, pensar e também agir. E isso vai gerando, em algum momento da nossa história, aquele movimento de que aquele é diferente, então ele vai sendo deixado de lado. Então vamos tentar entender o porquê que isso não é legal e ele normalmente acontece dentro da sociedade, e a pessoa que sofre esse processo, geralmente ela se sente muito triste. E ela tem duas posturas: ou ela acata e aceita aquilo que é danoso, ao psicológico ou ao próprio comportamento do indivíduo, ou ele se levanta e vai para a agressão, ou tentar buscar aí uma forma de reagir a essa situação que para ele é nociva, faz mal. Então vamos lá, um grupo, segundo a sociologia, não é só um conjunto de indivíduos, é muito mais que isso, alunos? Os grupos sociais existem quando um determinado conjunto de pessoas, existe em interação, nas quais esse grupo de pessoas, todos eles compartilham de objetos e interesses comuns. É claro, você vai se aproximando daqueles que você tem mais intimidade, gostam das mesmas coisas, é isso que o texto está nos falando. Assim como sentimentos de identidade, e pertencimento geradores pelo contato contínuo com aquele grupo, com aquela cultura a qual você faz parte. Sendo assim, então, alunos, a estabilidade nas relações interpessoais e os sentimentos partilhados de pertencer a uma mesma unidade social forma, o que a gente chama de grupo social. Nós estamos ali porque nos sentimos bem e sentimos representados por aquele grupo. Quando nós não pertencemos a um grupo, quando não somos identificados como parte, então, de uma coletividade, como somos tratados por aqueles estabelecidos em um dado grupo, e a gente chega, logo novato e tal, às vezes acontece um pouco isso. Aqueles que já estão estabelecidos ali por décadas, há um bom tempo, e você chega novo, com outras ideias, outra forma de pensamento, às vezes tem isso um pouco, você é deixado de lado, é excluído e se sente às vezes até um estrangeiro naquele lugar, pela não aceitação sua, Então é justamente isso que a gente está tentando entender um pouco hoje, como que esse fenômeno acontece dentro da sociedade. Então, primeiro é importante pensar, eu e o outro. Quem sou eu? Eu não sou só um indivíduo de forma individual dentro da sociologia. Eu sou um grupo que também está atrás de mim, que faz parte de mim, ou o grupo ao qual eu pertenço, da cultura da onde vim. Então eu represento um grupo que é a minha identidade. E o diferente de mim é o outro, a qual eu não pertenço à cultura ou ao jeito dele ou à criação dele, mas isso dentro da sociologia não me faz não querer entendê-lo, não aceitá-lo, não, pelo contrário, eu tento compreendê-lo e a gente troca experiência e a gente pode aprender juntos. Só que dentro do processo da ideia que a gente está trabalhando hoje de estigma, aquele que é por alguma diferença ou outra é excluído, a gente vai tentar entender por que isso ocorre e por que não é interessante ao olhar da sociologia a exclusão. Então, nesses aspectos, o eu, que tem uma família, tem amigos, tem o seu estilo, tem as suas práticas lá no seu lazer de diversão, tem a religião, a crença a qual ele segue, que também tem um grupo do qual ele é integrante, e a própria política a qual ele segue. Então, todos esses aspectos fazem parte da cultura, do grupo ao qual nós pertencemos. Só que dentro da sociedade a gente se depara com diversos outros grupos que têm todas essas subdivisões e nem sempre são iguais,
ou têm o mesmo tratamento, as mesmas ideologias, as mesmas ideias e concepções de mundo. É por isso que às vezes acontecem alguns conflitos. E na aula de hoje a gente vai interpretar um pouco essa ideia a partir ali de dois sociólogos, o Norbert Elias e John Scottson, que diz o seguinte: no período em que eles fizeram o estudo, foi de um bairro inglês em altos índices de criminalidade, eles estudando aquela determinada sociedade, eles vão a partir de um seguinte aspecto. Eles vão perceber que dentro desse bairro, né, o índice de criminalidade estava muito alto, e aí eles perceberam dois aspectos. Primeiro, tinha aqueles que já eram estabelecidos nesse bairro, mas o que é estabelecido? Estabelecido para eles eram aqueles que eram formados pelas famílias que moravam ali naquele bairro há muito tempo e já reconheciam, né, se reconheciam entre eles há gerações, tendo laços até mesmo de inimizades, ou seja, tem famílias tradicionais ali que não se davam bem, mas, ou seja, eles já se conheciam há muito tempo. Esses são os estabelecidos. E também existiam os outsiders, né? O que eram os outsiders? Eram operários que se mudaram para aquele bairro, né, para trabalhar depois da Segunda Guerra Mundial e que acabaram virando uma ameaça ao modo de vida dos estabelecidos. Então seriam aqueles que são novatos no bairro, né, que foram morar lá por conta do trabalho deles. Então eles eram vistos como diferentes, né? Então aquele povo que já estava ali estabelecido meio que excluíam eles. Então, um pouco disso que a gente está trabalhando. Quando você não é bem aceito dentro de um grupo, tem muito disso. Às vezes é porque você não tem as mesmas características, as mesmas ideias e tal, e o outro grupo tem uma tendência a te hostilizar, a te excluir. E a sociologia fala para ter uma relação de aceitação e de respeito para com o outro. Então, entender isso é a gente tentar superar e desconstruir essa ideia do estigma. É aquele que te olha como sendo de fora, diferente, que está fora daquele contexto, então você não vai conseguir se enturmar ali. Seria a ideia do que o estigma traz, né? Então todos aqueles que são estigmatizados, eles são, vamos dizer assim, rotulados por uma característica ou uma diferença, do qual eles são excluídos ali. E na aula de hoje é importante pensar como desconstruir uma sociedade de estigmas, como desconstruir uma sociedade que muitas das vezes é intolerante e é preconceituosa. Então é justamente isso, alunos, que a gente vai estar podendo refletir, discutir e tentar criar um caminho aí para essa sociedade com tamanhos conflitos que é a nossa. Então desde já agradeço a atenção de vocês e até a próxima aula.